Oi, pessoal, prazer. Eu sou a Camila, gerente da área de performance aqui. Hoje a gente vai bater um papo com o Daniel, que é nosso gerente de Data Analytics, e o tema que a gente vai abordar com vocês é sobre a metodologia de atribuição. E uma das primeiras questões que a gente quer trazer para vocês é o que é a metodologia de atribuição. Então, a pessoa melhor para contar desse assunto para a gente. É isso aí, pessoal. O modelo de atribuição é o caminho que a gente encontra para conseguir fazer o vínculo entre a exibição de uma publicidade na TV e o quanto isso impacta nos resultados do anunciante que veiculou aquela publicidade dentro de uma campanha. Então, a gente usando dados, usando machine learning, usando ciência de dados, a gente consegue aplicar inteligência, combinando esses dados tanto da entrega publicitária quanto do próprio anunciante, da base que tem o resultado do anunciante, para que a gente encontre correlações e consiga dizer para ele e mostrar para ele o quanto que a TV contribuiu para o sucesso da campanha. E qual que é o objetivo dela, assim, no final do dia? A gente sabe que, naturalmente, o meio digital ele tem muita metrificação. A gente tem N métricas, é um meio de publicidade que ele já nasceu muito subsidiado de números. A TV é uma mídia que originalmente é mais antiga e a gente tem as métricas mais tradicionais, mas é um grande desafio que nós temos de conseguir fazer diferente e usando ciência de dados para conseguir mostrar, ser mais objetivo, e comprovar para o anunciante o impacto que a TV traz dentro da sua campanha. Então, ela supre um pouco essa carência de uma metrificação direta que originalmente a TV não tem. Mas a gente usando dados e usando ciência de dados, a gente consegue sim mostrar o impacto que a TV traz na campanha. E você comentou que essa metodologia foi criada internamente, Quais são os diferenciais dela? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente sabe que no mercado existem algumas empresas que fazem esse modelo de atribuição. Queria saber quais são os diferenciais que você vê nessa que foi criada internamente. Legal. A gente, quando teve essa necessidade, a gente olhou até para plataformas de mercado, a gente tentou entender como é que isso acontecia, com outros fornecedores, mas no fundo o que a gente encontrou no mercado foram sempre soluções que originalmente geralmente vinham dos Estados Unidos, e sempre com uma metodologia muito estanque, uma coisa muito própria, que é aderente à realidade deles lá. Quando a gente traz para o cenário do Brasil, para o cenário da Globo especificamente, a gente tem uma distribuição de audiência particular. A Globo ela tem um nível de audiência, uma penetração muito maior do que as redes americanas. Então, algumas premissas que essas ferramentas, essas plataformas usam, elas não fazem sentido para cá. Então, um exemplo, um dos passos que a gente faz para atribuição é entender a janela de influência entre a exibição da publicidade na TV e o impacto que isso pode ter, na série temporal do anunciante, que é a base ali de resultados. Essas ferramentas, elas trabalham com uma janela geralmente fixa, entre 3 a 5 minutos. Porém, a gente, em testes internos, já comprovou que a Globo, em boa parte das veiculações, ela consegue passar muito mais do que esse tempo. Então, não fazia sentido ir com essa abordagem, pelo menos para a nossa realidade aqui na Globo. Então, a gente desenvolveu algo próprio para poder suprir essa característica do que a gente encontrou no mercado hoje. E esse modelo, você acredita que ele é válido para todos os tipos de clientes? Eu acho que assim, a gente fica muito mais bacana quando a gente consegue ter um call to action legal nas campanhas. Então, quando é uma campanha focada ali em performance, em conversão, quando tem um speech, um call to action legal, é quando a gente consegue fazer um melhor trabalho. E, naturalmente, é importante que a campanha ela tenha uma ação no digital. Por quê? É difícil você atribuir diretamente quando você espera que o consumidor seja impactado por aquela publicidade, daqui a 5, 6 dias ele vai sair da casa dele para ir comprar alguma coisa no ponto de venda, fica muito espaço o tempo, fica muito espaçado. Então, a gente entende que o melhor cenário é quando a gente tem uma campanha que consiga fazer um vínculo com o digital, então uma ação ali própria, naquele momento que o cara está sendo impactado pela publicidade, que ele consiga já ter uma ação para que a gente possa medir isso. Então, é sempre melhor que a gente tenha o call to action viabilizado no momento da publicidade. Então, quando a gente fala de mercados, por exemplo, é um desafio, mercado físico, PDV. É um ponto que a gente ainda não cobre, A gente está em estudos e tal, mas ainda não é uma coisa que a gente tem resolvida. Mas quando a gente fala de os outros cenários, por exemplo, se é uma venda online ou coisa do tipo, é muito fácil de fazer. E aí a gente consegue ver isso de uma forma mais clara. Essa atribuição, ela calcula todos os tipos de dispositivos?
Sim, a gente pode fazer isso usando desktop, mobile, não tem uma restrição. Como eu falei, tendo um call to action ali na hora da exibição da publicidade, a gente consegue, tendo essa quebra, né, no dado que o anunciante compartilha conosco, a gente consegue fazer análises apartadas e poder fazer, inclusive, cálculos de lifts apartados. E nesse processo inteiro, como que funciona o compartilhamento de dados do anunciante? Porque eu estou entendendo aqui, por tudo que você está contando para a gente, que é necessário esse trabalho em conjunto, né? Como que funciona esse processo? Com certeza. Bom, a gente na Globo, a gente disponibiliza uma infraestrutura super segura, obviamente, seguindo todas as normas de LGPD, né, de segurança. O anunciante compartilha conosco, né, a base ou as bases de dados necessárias para que a gente consiga ter ali as métricas de objetivo da campanha. A gente sempre precisa que essas bases elas sejam bem detalhadas, né? Então, idealmente, tem que ser minuto a minuto. É legal que o processo seja diário, para que a gente consiga fazer um acompanhamento bem próximo, né? Então, a gente disponibiliza o ambiente, a gente tem, obviamente, o contrato de NDA e tudo mais para garantir a segurança da informação, e o anunciante compartilha isso via essa plataforma, né? Para que a gente consiga combinar com os dados de veiculação da TV Globo e aplicar inteligência via algoritmo para poder fazer a atribuição. Além de todo esse processo que você contou para a gente, né, sobre essa contabilização, que eu acho que é uma questão super rica para o mercado, quais são os outros entregáveis que a gente tem dentro desse serviço? A gente costuma dizer que a modelagem, né, a parte mais científica da coisa, ela é o primeiro passo, né? Então, quando a gente calcula o lift por cada inserção, a gente entende o que está funcionando, o que não está para aquela campanha, quando a gente dá o primeiro passo, a gente consegue ter informação. Acho que depois disso entra o time de performance para poder fazer toda a análise, né, do que funciona ou não funciona para aquele produto, para aquela campanha, e poder entender que, olha, uma publicidade, de repente, na novela das 7, para esse tipo de anunciante não está trazendo tanto resultado. Porém, uma publicidade no Jornal Nacional está super bacana. Então, o time começa a otimizar a grade da TV Globo com base no resultado do anunciante, não só olhando tradicionalmente, como é feito tradicionalmente, olhando a audiência, né? Então, a gente começa a ter uma ação mais direta de otimização com base em resultado. Então, pegando o gancho no que você acabou de falar, a gente sabe que cada cliente tem um objetivo diferente quando ele faz uma compra de mídia aqui. Todo esse processo que você contou de metodologia de atribuição, ele é válido para todas as etapas do funil? Quando eu digo funil, a gente sabe aqui que existem clientes que compram uma mídia focada em consideração, outros em conversão. Essa metodologia atende todas as etapas do funil? A nossa metodologia, ela não cobre todos os pontos, né? Ela é focada na questão da conversão, né? Então, da intenção de compra. É isso que a gente se propõe a fazer, porque a gente faz uma análise de micromomentos, né? Quando a gente fala de consideração, branding e tudo mais, isso é uma jornada mais longa, né? Isso é uma coisa muito mais complexa em termos de tempo para ser mensurada. Tem outras técnicas, né, como MMM, enfim, outras abordagens, mas o que a gente se propõe aqui é fazer uma coisa mais análise de micromomentos mesmo, com foco em conversão. Tá bom, combinado. Nesse processo que você contou, estou aqui pensando, tá? Existem clientes que compram com o objetivo de saber a influência que a Globo traz ou a TV no processo de audiência, de visitas, né? Então, nesse processo, a metodologia não cobriria? Cobre também. A gente consegue fazer também a mesma atribuição que a gente faz para uma base de resultados, né, que pode ser, né, uma conversão em um produto, ou enfim, a gente também consegue fazer olhando a audiência, por exemplo, do Google Analytics do anunciante, né? Também é coberto pela nossa metodologia, é possível de ser feito também. Como que funcionaria a parte consolidada das coisas? Porque a gente sabe que existem anunciantes que gostam de ver essas questões separadas. Então, a influência da TV e também do digital de forma separada. A gente consegue consolidar nessa metodologia de atribuição a influência das duas coisas? Não, o que a gente está se propondo a fazer agora é focado na TV, né? Então, a gente não está, neste momento no trabalho, de alguma forma combinando, né, campanhas digitais que o anunciante esteja fazendo. A gente está fazendo uma coisa diretamente focada na publicidade veiculada na TV. Tá bom. E como que você vê a evolução dessa metodologia, enfim, desse serviço que a gente está ofertando aí para alguns anunciantes? Eu acho que a gente
tem caminhos ainda para percorrer, né? A gente tem estudos para fazer ali no ponto de venda, que foi um ponto que a gente comentou aqui, que ainda não está 100% resolvido. Eu acho que a gente tem também algumas melhorias de automação que a gente está fazendo ao longo dos projetos, né? Que a gente tem tido dentro da Globo com essa abordagem. E com certeza, cada anunciante que a gente trabalha é um aprendizado novo que a gente tem, né? Então, seja uma integração de dados diferente, seja até um aprendizado para o time de performance também em termos de estratégia. Então, no fundo, eu acho que é um projeto que é muito vivo, né? Conforme a gente vai executando, a gente vai aprendendo também, melhorando como um todo, né? Mas, de cara, eu penso nesses pontos que a gente tem que atacar. Daniel, obrigada pelo bate-papo. Eu acho que você conseguiu cobrir aqui as principais dúvidas que a gente tinha para esse modelo. Muito obrigada. Valeu, obrigado.